No dia 9 de outubro é a vez do grande benéfico da astrologia iniciar seu movimento de retrogradação. E aí, como será que ficam a fé e outros temas como a expansão de Júpiter? Eu sou Cláudio Costa, astrólogo, vamos conversar e entender um pouco mais desse movimento hoje. Movimento retrógrado, o recado de sempre, nenhum planeta está andando para trás, o planeta está seguindo o caminho normal dele. Ele vai voltar a alguns graus na eclíptica, que é a faixa virtual que a gente acompanha os movimentos dos astros, e isso dá a falsa sensação de que existe alguma coisa andando para trás. Mas se a gente olhar do nosso ponto de vista, né, de onde a gente tem a sensação do retrógrado, o Júpiter está seguindo o caminho dele normalmente em torno do Sol. Acontece que do nosso ponto de vista ele está passando em frente ao Sol e se torna mais luminoso até. Então, a partir do dia 9, a gente vai ver um planeta muito luminoso no céu, um Júpiter de uma luz muito intensa, muito forte, que vai marcar ainda mais a nossa noite aí. Então, quem estiver observando vai ver, vai achar que é uma estrela nova, quando na verdade é o Júpiter e ele está emitindo mais luz, porque do ponto de vista nosso, ele está transitando, olhando daqui em frente ao Sol. Então não tem nada disso de planeta andando para trás, isso aí é uma coisa que inventaram, um clickbait, sei lá, mas na mecânica celeste o planeta segue normalmente. Só pensar que se a Terra, né, vista de algum outro planeta, começasse a retrogradar e para isso andasse para trás, tudo aqui seria destruído. A mesma coisa acontece com Júpiter, então é importante a gente ressaltar sempre isso. Eu sempre falo isso em todos os vídeos de retrogradação, pode voltar aí nas playlists, vai ter sempre eu falando a mesma coisa. Nenhum planeta anda para trás. Se não anda para trás, o que importa a retrogradação? Para a astrologia, a gente vai ter os significados dos planetas e esses entram em revisão quando ele começa o movimento retrógrado, o que vai acontecer com Júpiter agora, desde o dia 9, né? Dentre isso, a gente vai precisar rever o conhecimento, né? A expansão, o crescimento, como eu falei lá no início, ele é o grande benéfico da astrologia. Ele representa também a fé, a religiosidade, né? O otimismo, a crença, algumas coisas que tem de positivo. Muita gente fala que ele é o grande benéfico, que distribui benesses por onde passa, e o pessoal esquece muitas vezes nessa empolgação jupiteriana, vamos falar assim, que ele expande positivo e negativamente. Então aqui a gente precisa entender que essa revisão, por mais que a gente possa aproveitar certas características, porque os temas que o planeta representa ficam mais, de certa forma, maleáveis, a gente também precisa entender como a gente está lidando com o negativo, a expansão negativa. Nesse sentido, Júpiter também é a busca por conhecimento, por ampliar horizontes. Então a gente tem que pegar também e entender como que nós estamos lidando com a busca pelo conhecimento, com o aprendizado, e é conhecimento de verdade, tá, gente? Às vezes de estudo, de formação e tudo mais. Não é simplesmente li um texto e já acho que entendo do assunto, é conhecimento mesmo. Apesar de que li um texto e já acho que entendo do assunto, é algo muito de Júpiter em Gêmeos. Então, para quem não viu o vídeo, eu vou deixar aqui, porque tem, falando quais seriam os efeitos que a gente teria que lidar com Júpiter em Gêmeos. Porque agora tudo isso vai ser revisto. Aquilo que a gente já vinha entendendo, que talvez trazia um pouco mais de clareza, de ampliação dos horizontes, que é algo que a gente tem que sempre buscar com Júpiter, não é ficar restrito, é tentar ampliar o horizonte, buscar novos conhecimentos, novas fronteiras, para que a gente traga algo e acrescente positivamente. Só que com os Gêmeos ele ficou rápido demais, por assim dizer. Ou às vezes ele vai pulando de interesse em interesse e acaba não firmando nada. Então são riscos aí que a gente tem que lidar. E agora a gente vai revisar isso. Quer dizer que nesse processo, o que a gente aprendeu até aqui? Quais foram os conhecimentos que a gente buscou? Tudo isso entra agora em revisão. Eu vou deixar aqui também a playlist dos retrógrados de 2024, que tem uma turminha já em retrogradação, mas a maioria está aqui coberta no canal, né? Inclusive no próximo vídeo a gente vai falar sobre Plutão recuperando o movimento direto. E a gente também precisa lembrar que o Júpiter foi quem destronou Saturno, segundo a sabedoria grega. Então é muito importante lembrar
que ele é tido como um rei dos deuses, uma vez que ele destrona o próprio pai, enganando o próprio pai que queria devorar todos os filhos, né, com medo da profecia do oráculo de Delfos, que o Saturno achava que ele conseguiria manter os seus domínios se ele mesmo engolisse os filhos. Então assim ele fez. Só que ele foi enganado, né, no último filho, que era o Júpiter. Júpiter é mandado para longe, né, uma trama ali de Reia. Uma trama entre Reia e Gaia para tentar salvar a vida dele. Ele é criado longe do pai. Ele volta já adulto, né, e engana, né, ludibria o próprio pai, o Saturno, dando uma bebida para ele. Essa bebida provoca um desconforto, Saturno vomita todos os filhos que ele tinha engolido e é iniciada a titanomaquia, né, a guerra contra os titãs. Os deuses vencem e o mundo passa a ser governado então por Zeus, Hades e Poseidon. Para nós aqui é Júpiter, Netuno e Plutão. Então os três irmãos dividem o que era antes o reino de Saturno. O Júpiter vem então como um rei benevolente, aquele que escuta, aquele que pondera, aquele que tenta ser o mais justo possível. Porque o Saturno é lido como alguém tirânico, até como alguém que governa com o punho de ferro, né? Então daí até vem muitas interpretações sobre Saturno, mas a benevolência de Júpiter vem nesse sentido. Só que tem várias histórias que o Júpiter ele é omisso, né? Então ele não é assim também essa figura mitológica que resolve tudo. Todo mundo vai procurar Júpiter. Tá com problema, vai ver Júpiter. E porque ali se espera algo justo. E nem sempre isso é possível. Então daí vem o caráter do Júpiter, às vezes, tomar medidas, tomar decisões, onde ele é expansor, ele é benéfico, né? Ele quer beneficiar todo mundo e acaba complicando muito a vida das pessoas. Tem outras passagens também que o Júpiter é bem problemático, né? Principalmente nas interações com humanas e tudo mais. É importante a gente lembrar de onde vem essa parte mitológica da sabedoria, né? Que a astrologia bebe para dar esses significados, porque quanto mais a gente entender isso, melhor até para a gente lidar com esse movimento de retrogradação. Quem tem Júpiter retrógrado na carta natal, no mapa astral, pode ter uma certa dificuldade para acreditar, para ter um otimismo, para fazer isso funcionar, né? O que acontece é que quando ele entra retrógrado no céu, como é agora, essa pessoa que já lida com retrógrado a vida inteira, ela sente que as coisas fluem melhor. Aspectos como a fé, a crença, né? Mesmo a boa sorte, mas também o otimismo, porque o Júpiter não é só fé, né? E fé, quando eu falo fé, vale sempre a pena lembrar que é no sentido de habilidade, de faculdade humana e não monopólio religioso. Então todo mundo tem fé, todo mundo trabalha a fé de uma forma diferente. Vai depender da crença de cada um, ou até mesmo da falta de crença. Mas um Júpiter retrógrado ele tende a ser um pouco mais cético. Então às vezes a pessoa vai precisar trabalhar essa fé interior de uma outra forma. Não vai ser aquela pessoa que muitas vezes vai ser levado por aquilo que diz no popular, né? Você tem que acreditar em alguma coisa, né? Se você não acreditar, você não é nada, e por aí vai. Essa pessoa vai precisar desenvolver quase que uma fé pessoal, uma forma pessoal de lidar com aquilo ali, para que ela consiga sentir de fato essa força invisível, né? Que mexe tanto com o imaginário humano desde a antiguidade, que é acreditar que existe algo no invisível, que é acreditar que exista algo onde a gente não possa provar. Isso vai ser necessário ser trabalhado até para que essa pessoa vivencie esses temas de uma forma mais saudável para si, e não para a sociedade ou para o coletivo do qual ela está inserida. Claro que vivendo positivamente ela acaba impactando, né, o coletivo, criando um movimento até de dominó às vezes, mas o principal é resolver para si, para depois, né, externar isso ou vivenciar de uma outra forma e acabar ali influenciando ou encontrando pessoas que têm
uma visão similar de vida. Então vamos dar uma olhada na mandala para a gente ver quais os outros potenciais estão desenhados ali. Compartilhe esse vídeo com amigos e pessoas que possam se interessar. O canal é independente, quanto mais gente tiver acesso, melhor. Bom, mandala na tela, né? Momento em que o Júpiter começa o movimento de retrogradação, acontecendo no dia 9 de outubro, como eu já falei, às 4h05 da manhã do horário de Brasília. Então tá aqui o Júpiter já com um Szinho vermelho a 21 graus de Gêmeos, onde ele vai iniciar o processo de retrogradação. E a partir daqui ele começa a retroceder os graus. Então a gente vai ver aqui que ele começa a iniciar pelo grau 21 de Gêmeos e vai terminar no grau 11, né? Voltando cerca de 10 graus do signo de Gêmeos. Porque o Júpiter é um movimento lento. Então ele vai voltar, né? Ele vai ficar aí cerca de 4 meses retrógrado, e quando ele chegar, né, a recuperar o movimento direto, ele vai ter passado uma faixa grande aí do signo de Gêmeos. Ou seja, quem tem planetas pessoais, Sol, Lua, Mercúrio, Vênus, Marte, ascendente, meio do céu, do grau 21 ao grau 11 de Gêmeos, toda essa faixa aqui vai ser tocado pelo movimento de retrogradação. E aí lembrando que ele já passou a primeira vez, iniciando os assuntos, porque ele já tocou nesses pontos, agora ele passa revisando isso que foi iniciado. E quando ele recuperar o movimento direto, ele vem mais uma vez, né, cristalizando os efeitos. O que é isso? O assunto foi trabalhado pela primeira vez, tá dando oportunidade de rever isso. Então, o que iniciou? Né? Como que foi? O que aconteceu desde que ele passou pela primeira vez? Isso vai poder ser revisto. E quando ele passar pela terceira vez, aquilo está cristalizado. Ou seja, se é a expansão negativa, né, às vezes de um Marte ali nessa faixa, que fica muito aguerrido, que quer brigar muito ou impulsivo demais, né, dá a oportunidade de entender que para alcançar novos horizontes a partir de agora, é preciso trabalhar de uma outra forma. Só que se isso não for feito, quando ele passar por último, aquilo ali está cristalizado. Quer dizer que há possibilidade dessa pessoa manter esse comportamento raivoso ou impulsivo durante muito tempo, até que venha um outro trânsito, ou até que ela tenha consciência. Mas se durante a retrogradação, por isso que eu falo que é um processo de revisão, a pessoa olha para aquele ponto e pensa, não estou agindo legal, vamos mudar isso aqui, ela começa a atentar para isso. Ela vai muitas vezes atentar para a fragilidade para que não expanda a dificuldade. E aí vem o positivo. Então a gente vê aqui que o Júpiter vai fazer um trígono com o Sol, né? O que pode ser positivo vai trazer uma expansão daquilo que o Sol está irradiando para nós. Assim como também a gente pode ter clareza, que é o que eu acabei de falar, para enxergar esses temas que o Júpiter representa e como ele pode estar afetando também durante essa retrogradação. A mesma coisa acontece com o Mercúrio, que também está aqui em trígono, e vai ter a expansão desse Júpiter. Lembrando que o trígono é uma energia fluente, precisa tomar iniciativa, precisa dar os primeiros passos para aproveitar, porque senão é algo que não incomoda. Então pode ser que não seja possível ali capitalizar em cima disso, aproveitar isso favoravelmente. Por isso é importante tomar a iniciativa e dar os primeiros passos, né? Para que esse Júpiter possa, sim, manifestar positivamente. Então, no campo das ideias, no campo da fala, da comunicação, sabe que tem um trígono, mesmo que em retrogradação, você pode estar revisando ali como você fala, como você pensa, ou como você aprende as coisas para te ajudar para quando ele recuperar o movimento direto. E o interessante também é que o Sol e o Mercúrio formam uma oposição com o Quirón, e tem um sexto aqui com Júpiter. Ou seja, é preciso também olhar para esse lado das feridas incuráveis, né? Principalmente em áreas que tem muito a ver com o masculino, com essa dor do macho ressentido, da masculinidade tóxica, do machismo, patriarcado, tudo isso pode ser visto, né, conforme a energia do Sol, Mercúrio, expressado. E se for feito de forma positiva, traz um ganho, traz algo benéfico. Então não só a gente pode olhar para o lado do social,
que o Júpiter também tem uma ligação muito forte com questão de cultura, com questão de legislação, mas também olhar para esse lado nosso interno e ver como que a gente lida com isso. Porque essa ideia, né, eu já falei isso outras vezes, essa ideia do patriarcado aí é uma furada, ela oprime quase que todo mundo, só não oprime quem está lá em cima se beneficiando disso. Então vale a pena também a gente pensar, porque pode expandir negativamente, né? Então, onde a gente vê aumento de casos de abuso, etc. Mas é um pouco mais leve porque é um sextil, uma energia forte com essa oposição aqui de Sol e Mercúrio. O Júpiter também forma uma oposição com a Lua em Sagitário. A Lua em Sagitário pedindo que o emocional busque, né, para nutrir, para melhorar durante esse período. E é uma Lua que está caminhando para um quarto crescente, que ela tem um otimismo, que ela acredite, que ela se anime, que ela se empolgue, que ela se aventure, mas principalmente que ela desbrave um novo horizonte. Então ela não pode ficar no miudinho, no local, no pequenininho, porque senão ela não aproveita, ou muitas vezes vai expandir o que há de negativo nessa energia. O ascendente é a 17 graus de Virgem, então a gente precisa incorporar uma energia mais analítica, né? Mais crítica positiva, né? Olhar o detalhe, mas não fazer do detalhe um todo para não se perder nesse processo. O Virgem muitas vezes vai ter essa visão porque às vezes é uma energia que está muito voltada para consertar, para aprimorar, para servir, para ser útil. Isso pode ser incorporado para a gente, inclusive, analisar nos temas ali que o Júpiter pode expandir negativamente para a gente olhar para essa vulnerabilidade e tomar uma atitude em relação a isso. Tudo vai depender do aspecto que faz no mapa de cada um, né? Já o meio do céu como bússola a 21 graus de Gêmeos. Então a gente está falando de dois signos regidos por Mercúrio, tanto Virgem quanto Gêmeos. Mercúrio está recebendo o trígono de Júpiter, né? Ao mesmo tempo que tem a conjunção com o Sol, conforme mostra aqui. Então lá em Gêmeos, no meio do céu, a gente tem que ter dinamismo, a gente tem que ter circulação, troca, né? Manter os fluxos das ideias, da interconexão, das mensagens que são absorvidas e que muitas vezes a gente precisa levar e trazer, né? No sentido da troca. Mais uma vez essa ênfase na energia do signo de ar, que é um signo racional, que é um signo da lógica e que pede que a gente se atente para inclusive lidar com essa passagem do Júpiter mesmo durante esse movimento de retrogradação. Então, para a gente fechar, o movimento de retrogradação vai do dia 9 de outubro ao dia 3 de fevereiro de 2025. Então, cerca de 4 meses aí para trabalhar essa energia de Júpiter. É bastante tempo, muita coisa vai acontecer e vocês vão ver que há uma mudança sim de um Júpiter retrógrado, né? Principalmente como a gente encara os temas dele. Do grau 21, onde ele está iniciando, até o grau 11 de Gêmeos, como eu já mostrei, e aí ele retorna mais uma vez nessas posições. O significado de Júpiter retrógrado é aquilo que eu falei, a gente começa a rever como a gente acredita, como a gente encara o otimismo, como a gente encara a fé, no sentido de, com Júpiter a gente pensa que o Júpiter passa, não, então vai ser uma maravilha, tudo vai dar certo, já está resolvido, vou ganhar muito dinheiro, né? Vou fazer aquele investimento e tudo mais. O Júpiter traz abundância, traz prosperidade quando a gente entende e quando a gente principalmente já está alinhado com isso. Então não adianta falar que o Júpiter está passando ali e não ter nada em andamento. Às vezes vai começar alguma coisa, às vezes vai vir alguma ideia, o que é positivo também. Mas o principal é quando ele está favorecendo, né? Quando ele está ajudando a ampliar. E aí sim ele traz o benéfico. E principalmente quando a gente faz o trabalho de olhar e ver se não está ali, né, com algo que é uma vulnerabilidade. Então vai falar de dinheiro, né? Às vezes estava ali com uma situação onde o dinheiro vai embora. Então o Júpiter expandiu a dificuldade. Só que é o que eu lembro sempre, né? Mesmo retrógrado, ainda é o Júpiter, ainda é o grande benéfico. Então olhando para aquilo ali, tomando atitude, né, de força mesmo, de chamar para si, ir lá e fazer a coisa acontecer, resguardadas as devidas proporções, porque, né, a situação de cada um é cada um que sabe, mas indo lá, tomando atitude para aproveitar a passagem dele, ele passa a ser algo benéfico.
né? Não é que não possa, quando fala expansão negativa, fica pensando, então é o fim de tudo, não vai dar certo, não sei o quê. Não é bem assim, desde que se tenha consciência, capacidade de agir e poder de tomada de decisão, que passa por entender que o movimento está acontecendo no seu mapa, em que área da vida isso está te afetando. Tem um link aqui na descrição. Não conhece seu mapa, não sabe onde o Júpiter está passando, tem um link aqui na descrição. Me chama no WhatsApp para marcar consulta, são as últimas datas de outubro e depois eu vou precisar dar uma paradinha, mas a gente fala um pouco mais sobre isso depois. Mas aproveita para saber como você vai ser afetada por essa retrogradação. E aí ele está mexendo com esse lado racional desde que está em Gêmeos, né? E a gente vai ter a chance de rever isso. Eu, particularmente, tenho sentido muito esse lado do Júpiter em Gêmeos, porque ele faz alguns aspectos no meu mapa, e eu comecei a tentar racionalizar mais, né, as coisas que eu acredito. Então, me afetou nesse sentido. Mas aí também é preciso entender como que cada um vai sentir esse efeito e como cada um vai lidar com isso, porque a chance que a gente tem é de exatamente mudar a forma como a gente vivencia os temas que o Júpiter representa a partir dessa retrogradação. Então não só saber onde ele está passando, mas entender internamente como ele está te afetando a partir do ingresso no signo de Gêmeos. Tá lidando com a fé de uma forma mais racional, de uma forma mais lógica, né? Essas questões de fé são difíceis da gente abordar de forma lógica. Então, às vezes, fica até desafiador a gente manter certas crenças quando a coisa balança, né? Ou quando a gente vai para esse lado da pura lógica. Mas é um efeito da passagem dele em Gêmeos. Então, tem que saber também como está te afetando, quais são as opções, porque a partir de agora você pode, inclusive, aprofundar, talvez não seja essa a melhor palavra, ou até mesmo solidificar a forma como você acredita nas coisas que você acredita, mesmo sabendo que muitas vezes isso não tem um fundamento, uma explicação lógica. A mesma coisa pode ser para o conhecimento. Tá aproveitando para melhorar, para crescer o conhecimento positivo, ou tá aí feito abelha, indo de flor em flor, buscando um tanto de informação que muitas vezes não conecta com nada e não pode ser aproveitado. A mensagem é essa, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, deixa aí seu like, ativa o sininho para receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo. Lembrando que a gente tem a área de membros aqui do canal com mandalas antecipadas, mandalas exclusivas, custando menos que um cafezinho, R$ 4,99, uma ajuda solidária, ajuda quem pode, ajuda quem quiser, e quem não quiser ou puder, continue assistindo, compartilhando, comentando e incentivando o trabalho da mesma forma. E que estejamos todos sintonizados com as forças da natureza que nos conectam à Mãe Terra e que ela zele por nós sempre.